Muito bom dia, com a paz do Senhor. Estou passando aqui para te convidar para um momento de reflexão com a palavra de Deus. Se você puder, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? A reflexão que eu quero fazer com vocês, rápida, é sobre a palavra profeta. O profeta tem o mesmo sentido na aliança antiga, na atual, no milênio? Vamos fazer uma reflexão rápida? Eu vou ler um trecho da palavra de Deus com vocês que está em Zacarias 13, versículo 3 em diante. E está escrito assim: removerei da terra tanto os profetas quanto o espírito imundo. E, se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Então veja bem, esse trecho ele é uma profecia para o milênio. Então no milênio não vai haver profeta. O que acontece? No Velho Testamento nós tinha os profetas que era mensageiro de Deus para o povo. E tinha o sumo sacerdote que era mensageiro do povo para Deus. É o caminho oposto. Correto? O que eu quero te convidar a raciocinar é hoje. O que é um profeta hoje? Porque nós temos uma prova aqui que a palavra profeta, dependendo do lugar e da hora, ela não tem o mesmo sentido. Como tudo na Bíblia, né? A gente tem que analisar um texto dentro do contexto, uma palavra, um título, a mesma coisa. Vamos supor, no Velho Testamento, o profeta era um mensageiro de Deus para o povo. No milênio, o profeta vai ser maldito. Agora, hoje em dia, é só você abrir sua Bíblia em Hebreus 1, versículo 1, que você vai entender uma coisa muito interessante. Em Hebreus 1, versículo 1, está escrito bem assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes. Esse muitas vezes, o que quer dizer? Falou muitas vezes para o povo através dos profetas. Quer ver? Repetindo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então, veja bem, é muito difícil hoje em dia você ter uma mensagem direta de Deus para um povo, para uma pessoa, porque ele falou por meio do Filho, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos que estar lá em 1 Coríntios 12. Deixa eu ver se é 12 mesmo. 1 Coríntios. Não, 14. Aqui, ó. Tá, 13. 14. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Pois, se todos profetizarem, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem. Veja bem, os profetas, hoje em dia, ele se caracteriza na aliança, na igreja, por pregar a palavra de Deus. Se você lê isso aqui e você prega isso aqui para uma outra pessoa, você está profetizando a volta de Jesus, profetizando a salvação. Tá me entendendo? Então, profeta nos dias atuais é quem
prega a palavra de Deus. Correto? Então, veja bem. Aí você pode me perguntar, mas então eu devo desacreditar de todo tipo de profecia, quando alguém vem e fala, o Senhor te diz assim, etc e tal? Não, mas você tem que julgar se está de acordo com a palavra de Deus. O que existe hoje? Hoje não existe profeta. Hoje, do nível veterotestamentário. Hoje existe dom. Porque se você abre em Coríntios aí 12, a partir do versículo 8. Pelo Espírito Santo, que cuida da igreja, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aqui é uma descrição dos 9 dons do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dá 9 dons para o povo. Nesse caso de profecia, nós vamos ter a palavra do conhecimento com a palavra da sabedoria. Então, sobrenaturalmente, uma pessoa, através dos dons pelo Espírito Santo, pode vir a ter a palavra do conhecimento. Ela vai conhecer alguma coisa a respeito da sua vida, etc. Sobrenaturalmente, Deus vai mostrar para ela. Junto com a palavra da sabedoria, ela vai chegar e te aconselhar, por intermédio da palavra de Deus. Entendeu? Esse conselho não é um novo conselho. Não é assim, ó, Deus vai dizer para a pessoa, vá lá e fala isso, isso e isso para a pessoa. Isso, biblicamente, atualmente é impossível. Entendeu? Então, a última mensagem é Cristo. Hebreus 1:1. Então, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Se você torna conhecedor de um problema ou de uma dificuldade de seu irmão, por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo, com a palavra da sabedoria, vai inspirar você a aconselhar ele por intermédio da Bíblia. Tá me entendendo? Aí fecha o pacote. Agora, hoje em dia, as pessoas que se auto-intitulam profeta, quem confia em profecia, visão, mensagem de anjo, meu amigo, você está muito fora da palavra de Deus. Muito fora. Porque todas as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar e no seu devido tempo. Ó, Jesus Cristo, se o Espírito Santo deu 9 dons, Jesus Cristo deu 5, que são dons ministeriais. Ele deixou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 dons que Jesus dá, são 9 dons que o Espírito Santo dá. E não confundam, pelo amor de Deus, os dons do Espírito Santo com os frutos do Espírito Santo, que também são 9. Mas não é o tema desse vídeo. Eu creio que deu para entender que a palavra profeta, antes da vinda de Jesus, significava uma coisa. Da cruz de Cristo até o arrebatamento da igreja, profeta é quem prega a palavra de Deus. Do arrebatamento da igreja até a abertura do milênio, vai haver profeta, como tinha no Velho Testamento. Como que eu sei disso? Pelos trechos de profecia, Apocalipse, as 2 testemunhas, elas vão ser 2 profetas. Só que não vão ser só elas que vão espalhar o evangelho eterno, né? Porque além das 2 testemunhas, vai ter os 144 mil judeus e vai ter 3 anjos. 3 anjos pregando o evangelho eterno. Por quê?
a igreja não vai estar mais aqui. Depois disso, quando Jesus volta com todos os seus santos, que é a igreja, destrói o anticristo, o falso profeta, e dá prey no milênio, não vai existir profeta mais, como está no texto de Zacarias. Entendeu? São fases. Se a gente não interpretar a Bíblia discernindo fase por fase, a pessoa bagunça tudo, né? Porque eu diria que tem até mais do que essas 3 fases, porque vamos supor, Abel foi o primeiro que ofereceu sacrifício ao Senhor. O filho de Sete, o primeiro que invocou o nome do Senhor. Abraão, a primeira aliança. Moisés, foi dado a lei, que tem como 2 principal mandamento, que é falado e repetido no Novo Testamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Desses 2 se faz os 10, que são os principais, e dos 10 se faz os 613, que está descrito no livro Levítico, Números, etc. Então, é uma coisa. Aí vem Jesus, uma nova aliança, mas não há cancelamento da lei. É só uma nova aliança. Porque a lei não é cancelada. Se alguém pensa que a lei de Deus foi cancelada, está enganado. A lei não é cancelada. Então, tá. A igreja arrebatada. Período da grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz. 3 anos e meio da ira de Deus sobre a terra. Período milenar. Você vê, para dar play no milênio, tem que haver o julgamento das nações. Período milenar, Satanás fica amarrado 1000 anos. E no final, é solto, engana muita gente. Daí sim, julgamento final. Segunda ressurreição, julgamento dos ímpios. E daí sim, novos céus, nova terra e vida eterna. Entendeu? Se a pessoa não pôr cada coisa em seu lugar, faz uma bagunça. Porque, veja bem, por interpretar mal, os 5 dons que Jesus deu, a pessoa acha que dom de profeta é ser profeta como Moisés, Elias, Enoque, Isaías, Zacarias, etc. Porque esses profetas tinham algo em comum. Deus falava diretamente com eles. E detalhe, não era todo dia não. Leia o livro, qualquer um desses profetas, era cada 1 mês, 3 meses, 4 meses, a palavra do Senhor vinha a fulano. Aí ele escutava a mensagem, ia lá e passava para o povo ou para uma pessoa específica. Tá entendendo? Que não é do jeito que a pessoa tá, do jeito que dizem que é hoje em dia. E eu fico muito triste porque eu vejo isso nas igrejas e as pessoas acreditam. Tem profecia todo dia, tem profeta que Deus está falando com ele todo dia. Eu acho incrível a pessoa não raciocinar que isso não faz sentido com a Bíblia, né? Então é isso. Eu creio que ficou claro. Faça um raciocínio lógico, tá bom? Faça um raciocínio lógico. Use a Bíblia como base e pense de maneira lógica. E não caia mais em mentiras, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você chegou até o fim desse vídeo, Deus te abençoe, você, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. E não se esqueça, leiam a Bíblia.